Depois de certo tempo em retenção, algo estranho acontece. Não é culpa, não é ódio por si mesmo, não é drama. É uma pressão silenciosa que começa a empurrar você de dentro para fora. Uma sensação constante de que a versão antiga já não basta. Como se algo em você repetisse sem palavras: isso não é suficiente. Você ainda não terminou. Você acorda um dia e percebe que velhos confortos ficaram baratos. Hábitos antigos ficam constrangedores. Coisas que antes ajudavam a sobreviver agora parecem obstáculos. E ninguém avisa sobre essa fase. Falam de confiança, magnetismo, disciplina, energia. Mas quase ninguém fala da intolerância, da incapacidade crescente de continuar vivendo de forma frouxa. A retenção não te anima, ela te encurrala. Ela remove a anestesia que permitia mentir para si mesmo com conforto. O primeiro lugar onde a mudança aparece não é no comportamento, é na tolerância. Você para de tolerar pensamentos confusos, ambientes caóticos, relações rasas, desperdício de tempo e energia. Não é que você queira ser disciplinado, você simplesmente se sente irritado quando não é. Essa irritação não é defeito, é sinal, um aviso interno de que algo em você cresceu, mas a vida ainda não acompanhou. Este vídeo é sobre essa pressão, sobre por que a retenção desperta uma obsessão silenciosa por refinamento, coerência e força interna. E por que, depois que isso começa, não existe mais volta confortável para quem você era antes. Depois que a retenção se estabelece, algo muda na forma como você se percebe. Não é euforia, não é motivação artificial. É uma pressão constante que ajusta seu eixo interno. A versão antiga de você não parece errada, apenas insuficiente. Como uma ferramenta que funcionava, mas já não aguenta a carga que você carrega agora. Essa sensação não vem acompanhada de culpa ou autodepreciação. Ela é fria, precisa e insistente. Você começa a notar falhas onde antes havia tolerância. Pensamentos desorganizados incomodam. Ambientes bagunçados cansam. Conversas vazias drenam. Não porque você se tornou melhor que os outros, mas porque seu sistema não aceita mais desperdício. A retenção muda primeiro a tolerância, depois o comportamento. Antes você aceitava viver no automático porque precisava de alívio. Agora, o alívio perdeu poder. A energia que antes escapava começou a subir. E quando ela sobe, exige coerência. Seu corpo e sua mente passam a pedir alinhamento entre o que você sente capaz de sustentar e a vida que você leva. É aqui que nasce a obsessão silenciosa por refinamento. Não uma obsessão histérica, mas cirúrgica. Você começa a cortar excessos quase sem perceber. Menos distração, menos ruído, menos concessões. Não por força de vontade, mas por incômodo. O que não contribui começa a pesar. Essa pressão interna não te empurra para frente com entusiasmo. Ela te empurra com desconforto. Um desconforto que aponta falhas estruturais. Você percebe que não está vivendo errado, mas está vivendo abaixo da própria capacidade. E essa percepção é insuportável por muito tempo. A retenção desperta uma consciência masculina biológica, não moral. Não é sobre certo e errado. É sobre eficiência, potência e congruência. Seu sistema começa a perguntar, repetidamente, o que você está fazendo com essa energia, e não aceita respostas vagas. Essa pergunta muda tudo. Ela transforma pequenos hábitos em decisões existenciais. Rolar o celular por 1 hora deixa de ser passatempo e vira desperdício visível. Permanecer em ambientes que não te expandem vira agressão silenciosa contra si mesmo. Você começa a sentir isso no corpo, não na mente. É comum confundir esse estágio com ansiedade. Não é. Ansiedade é medo difuso. Aqui o sentimento é direcionado. É energia acumulada exigindo forma, exigindo estrutura, exigindo algo que a mereça. Por isso tantos homens recaem aqui. Não porque a retenção é difícil, mas porque a vida que eles construíram não comporta quem eles estão se tornando. Voltar ao antigo padrão anestesia a pressão. Avançar exige reconstrução.
Esse é o ponto onde a retenção começa a forçar escolhas reais. Não grandes decisões dramáticas, mas pequenos cortes diários. O que você consome, com quem você anda, como você fala, como você se move. Tudo entra em avaliação. Você não anuncia mudanças. Você simplesmente para de tolerar o que não está à altura da energia que carrega. E essa intolerância não nasce do ego, nasce do alinhamento. A pressão da identidade desperta não pede perfeição. Ela pede honestidade. Honestidade com seu potencial, com suas falhas e com o trabalho necessário para diminuir a distância entre quem você é e quem pode se tornar. Esse estágio é silencioso, solitário e transformador. Não há aplausos. Não há validação externa. Há apenas você e a sensação constante de que não dá mais para viver pequeno sem pagar um preço interno alto demais. Com o avanço da retenção, a obsessão muda de natureza. No início, ela parece fogo, impulsiva, intensa, quase agressiva. Você quer mudar tudo de uma vez. Cortar hábitos, reformular rotinas, acelerar resultados. Existe impaciência com o passado e irritação com qualquer coisa que lembre estagnação. Mas essa fase não dura. Algo mais profundo se instala. A obsessão deixa de gritar e começa a organizar. Ela não pede mais velocidade, pede estrutura. A sensação já não é apenas quero ser melhor, mas preciso estar limpo. Limpo de excessos, de ruído, de vazamentos invisíveis de energia. A retenção começa a revelar as engrenagens ocultas da sua vida. Você passa a notar como certas conversas te drenam por horas, como certos alimentos deixam sua mente opaca, como certos ambientes te puxam para versões antigas de você sem esforço algum. Essa percepção não é intelectual, ela é física. Você sente no corpo quando algo desalinha. Seu corpo vira um detector de mentira, não no sentido moral, mas energético. Se você age contra o que sente como verdadeiro, a resposta é imediata. Aperto no peito, irritação súbita, cansaço sem causa aparente. A retenção encurta o tempo entre ação e consequência. É aqui que a obsessão se transforma em calibração. Você começa a ajustar detalhes que antes ignorava. A forma como fala, o ritmo dos movimentos, a maneira como reage. Você se percebe no meio de uma frase e pensa que isso foi fraco, desnecessário, ruidoso. Não há drama. Há precisão. Isso não é autocrítica destrutiva. É afiação. Uma lâmina odeia ferrugem. A retenção desperta essa aversão interna ao desperdício de forma. Você não busca disciplina por idealismo. Você responde à pressão de um sistema que agora exige coerência. Nesse estágio, o conforto começa a parecer suspeito. Não todo conforto, mas o conforto que entorpece. Prazeres fáceis ficam ocos. Vitórias simples não satisfazem. Elogios rasos não alimentam. Em contrapartida, coisas difíceis começam a nutrir. Treinos longos, trabalho profundo, silêncio prolongado, rotinas exigentes. Isso acontece porque sua energia basal mudou. Antes, esforço parecia drenante. Agora, esforço organiza. Antes, desafio parecia ameaça. Agora, desafio dá forma. A retenção elevou sua capacidade de metabolizar dificuldade. Essa mudança revela uma verdade desconfortável. Muitos objetivos antigos não eram pequenos porque faltava ambição, mas porque foram escolhidos por uma versão mais fraca de você. A retenção expande a capacidade e, com isso, expõe a insuficiência de metas antigas. Esse período pode gerar confusão. Você sente que o mapa não serve mais, que o plano perdeu validade. Alguns homens entram em pânico aqui e se agarram ao passado. Outros suportam o vazio temporário e permitem que uma nova orientação emerja. A solidão se torna necessária nesse ponto. Não isolamento amargo, mas silêncio funcional. Espaço para ouvir o que a obsessão está apontando. Porque ela não é aleatória, ela direciona, mas exige quietude para ser compreendida. Outro efeito aparece. Sua relação com o tempo muda. Você não se sente apressado mesmo estando motivado. A urgência sem ansiedade. Direção sem pressa.
Você consegue sustentar projetos sem retorno imediato. Consegue atrasar recompensas sem sentir perda. Essa é a transição da ambição juvenil para o propósito masculino. A ambição quer resultados rápidos. O propósito quer bases duráveis. A retenção acelera essa transição ao estabilizar o sistema nervoso e reduzir a dependência de estímulo. A obsessão deixa de ser caos. Ela vira arquitetura. E quando isso acontece, você não sente que está se forçando a melhorar. Você sente que qualquer coisa abaixo disso é regressão. Esse é o sinal de que a pressão não quer te consumir, quer te alinhar. Em um estágio mais profundo da retenção, a obsessão deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que estrutura quem você é. Ela não aparece mais como impulso, urgência ou fome. Ela se torna um pano de fundo constante, silencioso, moldando decisões pequenas e grandes sem esforço consciente. Nesse ponto, melhorar não é um objetivo separado, é o padrão mínimo aceitável. Aqui muitos homens se confundem. Acham que precisam fazer mais, produzir mais, empurrar mais. Mas a exigência agora não é quantidade, é integridade. A retenção começa a retirar camadas falsas da identidade. O personagem social, o agradador, o explicador compulsivo. O homem que precisava ser visto para se sentir real. Você percebe o quanto essas máscaras custavam energia. Quantas decisões eram tomadas para manter imagem, evitar conflito ou buscar aprovação. Quando essa consciência surge, torna-se impossível continuar fingindo. Não por moralidade, mas por cansaço estrutural. O sistema não quer mais sustentar o que não é verdadeiro. A obsessão se volta contra a falsidade. Você começa a preferir silêncio à explicação, distância à concessão, profundidade à popularidade. Não porque deseja ser extremo, mas porque qualquer coisa menos alinhada soa como traição interna. A retenção alinhou instinto e valor. Quando isso acontece, a tolerância ao desalinhamento desaba. Esse é um ponto solitário. Não porque as pessoas sejam hostis, mas porque poucas conseguem acompanhar esse nível de coerência. Conversas antes normais passam a parecer performáticas. Relações baseadas em hábito perdem força. Você começa a escolher com mais cuidado onde coloca a presença. Essa escolha pesa. Há momentos em que sair cedo, dizer não ou se afastar dói mais do que permanecer. Mas a dor é limpa. Não deixa resíduo. É diferente da dor de se trair para manter conforto. Nesse estágio, a pergunta central muda. Você não pergunta mais o que pode conquistar. Pergunta quem consegue ser sob pressão, porque a vida começa a testar. Não com caos explícito, mas com tentações sutis. Sucesso testa pedindo relaxamento. Atenção testa pedindo performance. Solidão testa pedindo anestesia. Poder testa pedindo dominação. É aqui que obsessão precisa virar disciplina. Sem disciplina, ela vira tirania interna. Você começa a se julgar sem descanso, a confundir intensidade com profundidade. Mas com disciplina, a obsessão vira cuidado. Você aprende a regular o próprio fogo. Descobre que descanso não é fraqueza, é manutenção. Que prazer não é inimigo, é combustível quando bem escolhido. Que paciência não é passividade, é estratégia de longo prazo. A retenção ensina essa sabedoria ao forçar você a viver sem anestesia. Sua rotina começa a refletir isso. Manhãs com intenção, treinos que te ancoram, trabalho que te estica, silêncio que integra. Você para de perguntar quanto consegue fazer hoje e passa a perguntar o que mantém sua força por anos. Nesse ponto, externamente, pode parecer que você desacelerou. Você fala menos, publica menos, reage menos. Mas internamente, há consolidação. A atenção aprofunda. A presença pesa. As decisões ficam mais limpas. As pessoas sentem isso. Não como carisma exagerado, mas como gravidade. Conversas desaceleram ao seu redor. Confissões surgem sem convite. Tensões se dissolvem. Você não tenta influenciar. Você sustenta. Esse é o efeito da obsessão integrada. Ela não grita, ela sustenta. Você não busca ser melhor que outros.
Você se mede contra sua própria capacidade de agir com integridade diária. Aqui melhorar deixa de ser vaidade. Vira compromisso silencioso. Você aceita que não há retorno ao antigo conforto, não por punição, mas porque não cabe mais. A retenção abriu uma porta que não fecha, e o que existe do outro lado não é excitação constante, mas algo mais raro: coerência interna. E para quem experimenta isso, qualquer outra forma de viver parece incompleta. No estágio mais profundo da retenção, a obsessão passa por sua última transformação. Ela deixa de ser sobre você. Até aqui, tudo girava em torno de alinhar energia, caráter e direção pessoal. Agora, surge uma pergunta mais pesada: para que tudo isso existe? Se a resposta for apenas ego, comparação ou autoafirmação, a estrutura começa a rachar. A energia retorna como inquietação. O fogo perde nobreza. É aqui que muitos homens tropeçam sem perceber. Tornam-se eficientes, disciplinados e fortes, mas fechados. A obsessão vira circuito fechado. Trabalho, treino, controle, repetição. Tudo funciona, mas algo endurece. Falta sentido maior. Falta responsabilidade além do próprio umbigo. A retenção então começa a pressionar novamente. Esse é o chamado para a liderança interna. Não liderança no sentido de mandar, mas de sustentar. Sustentar mais peso sem descarregar. Sustentar complexidade sem simplificar. Sustentar tensão sem precisar escapar. Liderar nesse nível significa ser capaz de carregar algo que importa sem ressentimento. Você começa a perceber que sua presença afeta ambientes, que sua calma organiza, que sua coerência estabiliza. Pessoas se sentem diferentes ao seu redor. Não porque você fala, mas porque você não vaza, não reage, não compete, não se justifica. Essa estabilidade cria confiança espontânea. Com isso, a obsessão encontra nova forma. Ela se volta para a responsabilidade. Não responsabilidade moral, mas existencial. O que você está disposto a carregar para que algo funcione melhor. Um projeto, uma família, um grupo, um trabalho que exige constância. A energia quer servir algo que transcenda conforto pessoal. Esse é o ponto onde a masculinidade amadurece. Você para de perguntar o que o mundo pode te dar e começa a perguntar o que você consegue sustentar sem quebrar. O orgulho muda de lugar. Ele não vem mais de conquistas visíveis, mas de confiabilidade interna. Esse estágio também testa caráter. Poder surge em pequenas doses. Atenção aparece. Reconhecimento acontece. E cada um deles tenta puxar você de volta para a performance, para a imagem, para excesso. Se você cede, a obsessão se distorce. Se você mantém eixo, ela se aprofunda. Aqui disciplina não é rigidez. É cuidado com a própria estrutura. Você aprende a descansar sem culpa, a desfrutar sem se perder, a corrigir sem se punir. A retenção ensinou que integração vale mais que controle absoluto. Sua rotina se torna simples, mas densa. Poucas coisas bem feitas, poucas relações verdadeiras, poucas metas que realmente importam. O ruído externo perde força, o tempo desacelera. Você não corre mais atrás da vida, você a encontra no ponto certo. A liderança interna não é visível para todos. Muitos não entendem. Alguns se afastam, outros se aproximam buscando algo que não sabem nomear. Você não assume papel de salvador. Apenas mantém postura. Isso basta. Nesse ponto, a obsessão se torna bússola. Ela não empurra mais. Ela orienta. Você sabe quando algo está fora do eixo. Sabe quando está traindo o próprio padrão. E ajusta rápido, sem drama. Essa agilidade é maturidade. A retenção cumpriu sua função. Forçou você a atravessar desconforto, solidão, silêncio e pressão, até que algo sólido emergisse. Não um personagem melhorado, mas um homem confiável para si mesmo. Esse é o destino da obsessão. Não a exaustão, mas a clareza. Não a rigidez, mas a firmeza. Não a fuga do mundo, mas a capacidade de habitá-lo sem se perder. Poucos chegam aqui porque poucos aceitam pagar o preço sem aplauso. Se você chegou, não anuncie. Sustente. Isso é liderança real e ela começa sempre dentro. Se você chegou até aqui,
é porque sentiu essa pressão também. Ela não é ansiedade, não é defeito, não é fraqueza. É potencial exigindo forma. A retenção não cria esse chamado, ela apenas remove o ruído que impedia você de ouvi-lo. Se este vídeo fez sentido, inscreva-se no canal agora. Aqui o conteúdo não é para entretenimento rápido, é para homens que querem clareza, direção e coerência no que constroem. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance quem está passando pelo mesmo processo em silêncio. Use essa obsessão com inteligência. Não para se punir, mas para se refinar. Não para provar nada a ninguém, mas para se tornar alguém confiável para si mesmo. Se você assistiu até o fim, deixe uma coroa nos comentários. Quero saber quem está disposto a sustentar esse caminho sem anestesia. Seguimos juntos, com presença, disciplina e profundidade.